Boa noite! O programa Tela Universitária está começando. Na primeira entrevista de hoje, vamos saber mais sobre transtorno bipolar com a professora Maria Cristina Mazaia. Na outra entrevista dessa noite, vamos conversar com o professor Beto Kerr para saber a evolução do futebol no ABC. Seguindo a série sobre os núcleos da universidade, hoje você vai conhecer a Academia Escola da USCS. Na entrevista sobre disciplinas de pós-graduação em comunicação da USCS, vamos falar com o professor Heron Vargas, que ministra a matéria de arte, mídia e cultura. E ainda nessa edição, não deixe de conferir o trabalho da ONG Opção Brasil, localizada em São Caetano do Sul. Conheça o projeto Bairro a Bairro, organizado pela Prefeitura de São Caetano do Sul, que leva cinema aos bairros da cidade. Não saia daí, o Tela Universitário está só começando. Com o objetivo de promover a integração de estudantes, entidades sociais, universidade e outros meios, a ONG Opção Brasil realiza projetos na cidade. Confira na matéria a seguir. Coordenada por Marcos Aguiar, a ONG Opção Brasil existe desde 2001 e trabalha principalmente com temas ligados à juventude, cultura, educação e meio ambiente. Os programas desenvolvidos pela entidade têm como objetivo suprir as necessidades da população, sempre relacionada com essas temáticas. Uma das características da Opção Brasil é a sua forte ligação com os jovens universitários, justamente pelo fato de seus fundadores, no passado, fazerem parte do movimento estudantil universitário. Um dos projetos mais antigos da instituição, criado em 2002, chamado De Índios na Cidade, é voltado para indígenas que vivem longe de suas aldeias. Outro projeto que ganhou destaque é o Pontão de Cultura, que dá a oportunidade a pessoas carentes a ter contato com arte, música e teatro. Fora esse tipo de trabalho, nós também temos, desde 2005, uma parceria com o Ministério da Cultura, que é através de um programa chamado Programa Cultura Viva. Nós temos lá em Mogi das Cruzes um ponto de cultura, que é um projeto na qual o governo federal ele destina recursos para você aplicar na parte cultural que você está se propondo. No caso, lá começou como mídia, em questão digital, inserção e inclusão digital, e depois passou a ser um projeto maior, que hoje chama-se Pontão de Cultura, que envolve teatro, música, cultura, meio ambiente e, no nosso caso também, a questão do indígena em área urbana. É o primeiro ponto de cultura indígena de área urbana no Brasil. A Opção Brasil fica em São Caetano do Sul, na Rua Flórida, número 590. O telefone para contato é 2759-0390. Mudança de humor, ansiedade exagerada, agressividade, essas são algumas características do transtorno bipolar. E é sobre isso que eu falo agora com a professora de enfermagem, Maria Cristina Mazaia. Boa noite, professora. Boa noite, Dani. Tudo bem? Tudo jóia. Professora, o que é a doença bipolar do humor? Bom, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno do humor. A pessoa tem uma modificação do humor em que ela cicla, Dani. Ela passa parte do tempo, alguns meses, em depressão e parte do tempo, alguns meses, numa fase que a gente chama fase de mania, uma fase bastante excitada. Então, na fase de depressão, ela fica depressiva. Depressão é uma doença mais comum, né? Um estado mais comum, as pessoas já conhecem mais. A pessoa fica entristecida, fica isolada, não quer contato com ninguém, muitas vezes mal-humorada, às vezes com queixas de dores, evita alimentação, às vezes até o próprio cuidado, né? Na verdade, a doença mental ela é caracterizada por isso, quando a pessoa, os sintomas que ela tem a impedem de ser funcional, ela não consegue funcionar adequadamente. E na fase de mania, ao contrário, é totalmente oposto. Ela tem um excesso de energia, então ela se sente extremamente capaz, ela perde as noções de risco, então ela se expõe de uma forma assim até exagerada, né, a muitas situações. Então é naquela situação que a pessoa acha que
se veste de forma inadequada porque está frio e ela está com uma roupa que não está adequada para aquele momento, mas ela, não, eu não tô com frio, eu não estou sentindo frio, eu estou muito bem, obrigada. Tem dificuldade, às vezes, para se cuidar porque ela não consegue parar. O pensamento da pessoa, quando ela está nesse momento, é muito acelerado. Diferente da depressão, a pessoa está muito lentificada. Então, são dois momentos totalmente opostos, por isso que se chama bipolar, porque é como se fossem dois opostos, né? Uma bipolaridade, num momento negativo, num momento positivo. Então, na mania, a pessoa está totalmente para cima, up, e na depressão, para baixo. E o que pode causar esse transtorno? Bem, aí nós temos várias vertentes, né? Várias formas de avaliar. Então, nós temos algumas considerações. Nós percebemos, por exemplo, que é mais comum aparecer a doença em pessoas em que você tem uma história familiar. Então, pessoas que já têm a história na família. Mas também existem pessoas que apresentam a patologia e que se desconhece casos na história familiar. São características individuais, né? Às vezes as pessoas têm algumas características e tendências que podem levar a pessoa a desenvolver essa patologia. E o que pode levar a pessoa a desenvolver uma doença psiquiátrica, independente de ser o transtorno afetivo bipolar, qualquer outra, né, são situações em que ela vive, situações de estresse, situações... nós falamos estresse, e o estresse está muito banalizado hoje em dia, as pessoas falam muito de estresse, mas o estresse é bom que se entenda que é uma situação vivenciada pela pessoa e que a pessoa se sente incapaz de lidar com a situação. Então, a pessoa sente que aquilo que ela tem de recurso, aquilo que ela é, o que ela tem de recurso, não é suficiente para ela lidar com a situação. Então, quando ela se sente numa situação que ela está praticamente acuada, né? Eu estou numa situação que eu preciso ter uma resposta e eu não consigo, não me sinto capaz de responder, eu posso vir a desenvolver uma patologia psiquiátrica. Aí seria mais ou menos uma forma da gente entender o início de uma doença mental e também o transtorno afetivo bipolar. Então, são situações que exigem da pessoa, situações que a pessoa entende que ela não é capaz. Veja, estou sempre falando que é alguma coisa bem subjetiva, né? É o significado que aquela situação tem para aquela pessoa. Então, é diferente aquilo que tem um significado para você, é diferente do que tem um significado para mim, o que tem uma conotação para você é diferente do que tem para mim. Então, a pessoa vai entender que aquilo é mais do que é possível para ela responder. Aí ela pode vir a desenvolver uma doença psiquiátrica. No caso, se for uma tendência dela, né, se ela tiver uma facilidade, né, para desenvolver essa patologia, ela pode desenvolver essa patologia. E existe uma faixa etária para desenvolver? A doença, o transtorno afetivo bipolar, ele é mais comum aparecer em torno da segunda década, né? Em torno de 20 anos, né? No final da adolescência, começo da vida adulta, mais ou menos, né? É mais ou menos a idade em que começa a aparecer a primeira crise, né? E é sempre bom diferenciar, porque, em geral, para você ter o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, você tem que ter um episódio maníaco, né? Esse episódio de excitação, né? De uma fase mais exacerbada, mais expandida, né? Que é essa fase de mania que eu comentei com você. Então, normalmente, assim, na fase da adolescência que isso aparece. Olha como é complicado, né, Dani? Porque a adolescência já é uma fase de mudanças. Muito complexa, né? Exatamente. Então, nós temos que ficar muito atentos, né? É uma fase que merece dos pais, professores, né? Quem lida com adolescentes, né? Nós, aqui na universidade, né? Nós lidamos com tantos adolescentes, que chegam na faculdade hoje com 17 anos, né? 16 para 17 anos, 18 anos. É importante ficar bastante atentos, né? Com relação ao comportamento, porque embora nós tenhamos, né, na adolescência características próprias da adolescência que já são bem diferentes, mas existem algumas situações que nós temos que ficar mais atentos, né? Alguns isolamentos, alguns comportamentos mais inadequados, que é diferente daquele comportamento mais jocoso do adolescente, né? Mais desafiador do adolescente. O adolescente já é a adolescência já é uma fase em que o adolescente já tem uma noção de risco bem diferente, né? Na verdade, ele não tem, né? Noção de risco, né? Principalmente o menino, o rapaz. E numa fase de mania é exatamente isso que acontece. A pessoa fica sem essa noção, ela acha que ela é capaz de tudo e aí ela fica exposta a vários riscos, né? Inúmeros riscos, porque ela não consegue se proteger, ela não consegue se defender, porque ela acha que ela é capaz e que ela pode fazer. Então ela está exposta a muitas coisas.